Olá pessoal, e dando sequência no programa, vamos falar agora sobre o documentário Sharer, do nazismo à Terra Vermelha, que é o primeiro documentário internacional produzido aqui na nossa região. E quem está comigo é o Miguel Fernando, ele que foi o diretor e também o roteirista dessa produção. E já iniciando nosso bate-papo, quero saber de você, o que foi o mais difícil? Produzir ou fazer a parte de pesquisa histórica para poder ter esse material finalizado? Bom, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a produção de cinema, de documentários aqui na nossa cidade. E, afinal de contas, é um desafio produzir e a gente já está nessa labuta há um tempo. Bom, a principal dificuldade de produzir um documentário dessa relevância é encontrar fontes, porque é um personagem que nós temos poucos registros na história. Seja registros fotográficos, seja registros documentais. Então a nossa equipe trabalhou durante aproximadamente um ano, o Rogério Reco, o Marco Antônio Deprá, eu também como pesquisador, bem como um sobrinho neto que nós encontramos na Alemanha, o Thomas Holland, sobrinho neto do Emil Clement Sharer, que é o primeiro padre que chega aqui em Maringá em 1939, e a gente conseguiu cruzar uma série de informações que até então a gente pode considerar como inéditas, e o documentário vai trazer bastante novidade, vai nos ajudar a entender um pouquinho do surgimento da pré-história de Maringá. Agora fica a pergunta, o título já diz, do nazismo à Terra Vermelha. Terra Vermelha, Maringá, mas por que essa referência do nazismo? Terra Vermelha, na verdade, norte, noroeste do Paraná, né? Mas o nazismo, porque muitas fontes que a gente tinha à disposição aqui do acervo bibliográfico e historiográfico disponível sobre a nossa cidade e que citavam este personagem, sui generis por sinal, e a gente pôde constatar que é um personagem bastante controverso também, é que ele estaria fugindo do nazismo. Ele era uma figura eclesiástica que, de certa forma, teria sido perseguido e dessa maneira chegou a Maringá, ao norte do Paraná. E quando nós garimpamos as informações para construir o roteiro, algumas hipóteses começaram a ser reforçadas de que, na verdade, ele não estava fugindo do nazismo, ele fazia parte do nazismo. E fomos encontrar que ele foi secretário-geral da Associação do Reich para Alemães Católicos Emigrados, era uma espécie de figura eclesiástica que o Hitler utilizava para propagar ou divulgar a propaganda do regime nazista por diversos países que o Sharer passou. Ele passou por muitos países do leste europeu, Romênia, Bucareste, cidade de Bucareste, entre várias outras cidades que inclusive ele recebeu homenagens. Mas a gente foi descobrir que ali entre 1933 e 1936 tem esse vínculo com Adolf Hitler. Em 1936 acontece algo que ele acaba sendo preso pelo regime nazista, a gente explica um pouquinho o que se dá ali. E aí em 1938 ele está participando de um processo que é a independência da região da Alsácia. A Alsácia é um território junto da Lorena, Alsácia e Lorena, são territórios de constante disputa entre a França e a Alemanha, isso desde o final do século XIX. Mas quando Sharer nasce, no final daquele período, em 1889, era um território alemão, portanto ele nasce alemão, né? Mas com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai devastada daquele processo. Esse território, a cidade do Sharer e esse território, a cidade se chamava Mutzig, vai se transformar em território francês. E desde então, uma grande disputa se dá pela reintegração da Alsácia e também da Lorena para território germânico. E o Sharer vai participar de um processo que é chamado de autonomistas, que eles buscam a independência da Alsácia para depois a reintegração à Alemanha. E ali em 1937, 38, quem está financiando isso mais uma vez é o regime nazista, mas o Sharer é preso na Suíça, um território meio que neutro ali desse processo, com algumas barras de ouro, alguns quilos em barras de ouro, e ao descobrirem que esse recurso tinha origem no governo nazista, ele foi preso pela França e ele seria condenado na França. E é assim que ele vem parar em Maringá.
Tem muito mais coisa por trás disso, mas aí fica o convite para assistir o documentário, entender como é que se desdobra essa história. E a partir de agora, sim, esse começa a ser um pouco o papel do Maringá Histórica. A gente já desenvolve esse projeto com a empresa hoje de pesquisa, preservação, divulgação e tudo mais sobre o nosso passado, de mostrar as relações que Maringá tem, a sua história, a história de Maringá tem com eventos de relevância global. E o Scherer é um personagem que, sem dúvidas, representa bem esse nosso objetivo. Nós vimos aí, já você contando, nesse curto tempo você já viajou em vários países dos relatos. E para vocês poderem produzir, vocês também foram, né? Foram para a França, para a Inglaterra e para outros locais. E como é que foi essa questão financeira? Porque para tudo precisa de dinheiro. Para fazer uma produção nesse porte, desse tamanho, teve uma verba fácil? Teve que correr atrás de patrocínio? Como é que foi essa parte? A verba fácil não existe, né? E patrocínio, sim. Tivemos várias empresas que nos patrocinaram. É um projeto financiado pela Lei Rouanet, o nosso principal e mais importante instrumento de financiamento artístico-cultural do Brasil. E nós, além de Maringá, porque aqui o Scherer construiu a primeira capela, a primeira fazenda entre 1939 e 1940, além da Capela São Bonifácio e tal, a gente também foi para Rolândia, porque Rolândia é uma cidade muito importante na perspectiva do assentamento de alemães. É uma região bastante interessante, porque ali nasce como um assentamento chamado Roland, e ele vai ter judeus, vai ter nazistas, vai ter uma confluência de um grande número de diferentes características de pessoas que vão ali se instalar. A maioria vindo da Europa, em específico vindo da Alemanha. A gente fala um pouquinho sobre essa história também. Passamos em São Paulo, porque o Scherer teve também um período que ele se instalou em São Paulo logo que ele sai de Maringá, na capital paulista. Ele tenta iniciar sua vida monástica no Mosteiro de São Bento, mas ele não consegue, ele não se torna ali um iniciado como um monge. E a partir dali ele consegue um trampolim para retornar à Alemanha e ele volta para Metten, né? E nesse caminho, a gente, além então de Maringá, Rolândia e São Paulo, a gente passou em Londres. E Londres é uma cidade importante da Inglaterra, porque foi ali que a gente tem toda a constituição da Companhia de Terras Norte do Paraná, empresa colonizadora de todo o norte e noroeste do Paraná, junto com suas empresas-mãe, a Brazil Plantations e a Paraná Plantations também. E nós passamos em algumas cidades entre a França e a Alemanha. Só de carro, lá na Europa, entre a França e a Alemanha, a gente percorreu mais ou menos 2.000 quilômetros, né? Então foi um percurso bastante longo para a gente poder contar a história aí desse controverso personagem da pré-história de Maringá. E como é que foi feita a escolha das fontes, de quem ia estar contando essa história, de quem ia estar narrando? Porque é algo que vocês tiveram que pesquisar muito, né? Não é algo fácil pra gente se encontrar em qualquer livro, às vezes até mesmo na internet, como nós temos muitas outras histórias. Como é que foi esse garimpo? Tem várias metodologias para isso, né? Mas a priori a gente trabalhou muito com jornais de época, jornais de origem alemã, jornais ingleses e uma parte de jornais franceses. E a gente foi garimpando, pesquisando aí nas partes mais profundas da internet para chegar nessas fontes. Quanto tempo de pesquisa? Quase 1 ano de pesquisa, né? E nós tivemos a sorte aí no meio do caminho também de encontrar o sobrinho neto do Scherer, né? Que mora em Munique e que nos ajudou com muitas orientações, muitas hipóteses e muitos caminhos. Para definir quem seria entrevistado no documentário também é um processo complexo, né? Porque dificilmente quem conviveu com o Scherer estaria vivo. E ao mesmo tempo, aonde a gente passou pelo Brasil e pelo mundo, as pessoas que conheceram ou que tiveram um contato ou que ouviram falar, não queriam falar sobre o Scherer, porque era um personagem muito difícil, turrão, irritadiço. Então a lembrança que as pessoas têm em torno dele é que era uma pessoa muito intelectual, era um poliglota, era doutor em história, tinha produzido muito material para a Igreja Católica Alemã, produziu depois biografias, mas ele tinha o seu jeito de ser, o seu jeito de atuar,
e que isso acabava afastando. Embora Será ele que tenha isso vem um pouco dessa cultura nazista que ele já vivenciava antes de mudar para o Brasil? Não vem da cultura nazista, mas a gente mapeou isso porque era um ponto que eu queria colocar na perspectiva do documentário, por que ele era assim. E eu fiz essa pergunta, embora já soubesse o caminho da resposta, mas eu fiz essa pergunta ao Thomas, o seu sobrinho neto, e o Thomas respondeu aquilo que eu imaginei mesmo. Ele falou, olha, você imagina o seguinte, ele nasceu no final do século XIX, ele passa por duas grandes guerras, as duas guerras mundiais, sendo que na Primeira Guerra Mundial ele participa ativamente como membro do corpo de saúde da Alemanha, então ele deve ter visto muita coisa em campo de batalha, né? E a Segunda Guerra Mundial, embora ele não estivesse nos frontes de batalha, ele participou dos bastidores, das articulações e tudo mais. E ele também foi perseguido, né? Então, a hipótese que a gente deixa no ar no documentário é que o Scherer ele vivia sob constante vigilância, sempre atento, né? Porque quando ele chega no Brasil em 39, a guerra, ele chega no início de 39, na sequência eclode a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E ele vai ter dificuldades, porque aqui no Brasil, por meio do DOPS e das forças de segurança pública, os países que integravam o eixo, então o Japão, Itália e Alemanha, só para citar alguns deles, haviam outros, claro, os descendentes ou as pessoas que eram dessas etnias, para circular, precisavam de um documento chamado salvo-conduto, que era uma espécie de um registro que você entregava para uma autoridade policial, uma autoridade política ou qualquer órgão de segurança pública, e aquilo dizia que você não tinha nenhum vínculo com os países que o Brasil estaria mais tarde combatendo, né? Logo depois, quando o Brasil acaba entrando próximo ao final da Segunda Guerra Mundial. E o Scherer, ele tinha essa dificuldade para circular entre as cidades e entre os estados. E a gente vai encontrar registros que o DOPS, que é um departamento que está sempre atento ao que estava acontecendo ali, suspeitava que o Scherer era nazista, que ele tinha uma estação de rádio, que ele se comunicava com outros alemães nazistas e tudo mais. E vão fazer uma batida na fazenda dele, quebram as antenas, a estrutura que o Scherer vai dizer que era uma estação meteorológica. Então a gente fica com aquela sensação de que será que ele trouxe algo do nazismo para cá? As fontes não nos permitem afirmar, porque há muitas lacunas, mas as hipóteses indicam a isso, né? O jeito dele ser era uma perspectiva de que ele tinha que estar sempre atento, que alguém poderia pegá-lo. Tanto é que ele fica em Maringá durante 15 anos, ele sai daqui em 1954, ele vai ter dificuldades com algumas figuras importantes da cidade, ele vai fazer alguns amigos, poucos, mas faz, mas sai daqui logo que a igreja começa a se institucionalizar com a chegada de outros padres, inclusive outros padres alemães, e aí ele não consegue se sustentar mais aqui como principal líder e ele vai deixar a cidade de Maringá em meados de 1954. É uma figura sem dúvidas icônica, controversa, mas de fundamental importância para entender todo esse contexto que o norte do Paraná estabeleceu com a Alemanha nazista. E a gente fala um pouquinho sobre isso no documentário. Você já trabalhou com outras produções audiovisual, né? Eu queria saber de você, como é que foi em relação à equipe? Tanto na parte de áudio, edição, captura de imagem. Maringá e a nossa região está preparada para receber projetos grandes como esse ou outros até maiores? Com certeza. Nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes empresas, nós temos excelentes equipamentos aqui na cidade. E hoje, com raras exceções, o cinema de guerrilha, o cinema independente para pequenas e médias produções, ele é compacto. Você não precisa de grande infraestrutura para fazer uma produção. O que sim, você precisa ter um bom roteiro e uma boa direção para você desenvolver aquela ideia. Então, o contexto ou o conceito de você ter mega estúdios de produção, como Hollywood ou como Paulínia chegou a ter durante um pouco mais de uma década,
Isso é fundamental, mas talvez num desdobramento dessa cadeia. Nesse momento que nós estamos, eu considero que o eixo Maringá-Londrina, talvez, no sul do Brasil, seja uma das maiores referências hoje em produção de audiovisual. Porque Londrina já tem uma vasta experiência, mais antiga que a nossa cidade, mas Maringá nos últimos 5 anos tem despontado com muitas produções de excelente qualidade, ganhando prêmios, mas mais do que isso, produzindo com recorrência. Se a gente conseguir estabelecer um eixo de conexão entre Maringá e Londrina, esse intercâmbio de conhecimento e uma produção dessa forma, a gente acha que dentro de pouco tempo a gente vai se destacar talvez como um núcleo de produção audiovisual em relevância nacional. Agora a gente está quase chegando no fim, eu queria saber de você, uma dica para quem está em casa, gosta dessa parte mais histórica, tem vontade de produzir um conteúdo desse. O que você tem de dica? Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa precisa ter em mente para uma produção dessa? Primeira coisa é a pessoa ter em mente que ela precisa trabalhar. E ela tem que ter mais do que iniciativa, ela tem que ter acabativa. Tem muita gente que coleciona projetos, mas não coleciona realizações. Então eu sempre fui do princípio que é melhor fazer bem feito do que perfeito. Então tem que executar, tem que fazer. Hoje todo mundo tem um celular que grava numa qualidade relativamente boa. Hoje todo mundo tem um notebook, tem um computador para escrever um roteiro. Hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet, então tem muita coisa à disposição gratuitamente, como escrever roteiros, como produzir, etc. E o mais importante, não querer fazer tudo, né? Nos documentários, a priori, eu assumo algumas funções-chave, como uma parte da pesquisa, uma parte ou boa parte da direção e a apresentação. Então, por esse conjunto, consideram-me como documentarista, né? Porque pensa no contexto. Mas não sou eu que vou captar a imagem, não sou eu que vai fazer a captação do som direto, não sou eu que vai escolher em detalhes toda a trilha sonora, ou que vai montar a trilha, que vai fazer toda a edição. Enfim, eu tenho uma equipe que acaba trabalhando junto e também pessoas que pensam diferente de mim para que a gente consiga entender os problemas que possa ter numa ideia central e a gente amenizar ou reduzir esses problemas. Então a dica é: faça, comece e experimente. Eu produzo audiovisual desde 2005 para 2006 e as primeiras produções eram extremamente amadoras, com câmeras simples, sei lá, gravava em 360 pixels, 480 no máximo, editava num computador muito simples, mas o que era importante é que aquilo me dava noção da dinâmica e do ritmo que eu queria proporcionar para os meus filmes. Então hoje, quando eu vou escrever um roteiro, eu já tenho uma boa noção de como que eu quero essa dinâmica, que a gente chama de beating, né? Como é que é essa velocidade que eu quero entregar a informação para o público espectador. Então tem que comece pelo básico, comece entendendo o que você gosta de fazer num set de filmagem. Eu gosto de dirigir, eu gosto de produzir, eu gosto de escrever. Então se dedique sobre isso, depois você vai assumindo outras funções. Dinheiro sempre vai ser um problema para qualquer área. Agora, se você tem um bom projeto, o dinheiro costuma ser a solução. Se você não tiver um bom projeto, ele continua sendo um problema. Perfeito. Após a estreia, vai estar disponível em alguma plataforma e que as pessoas podem estar acessando, podem estar assistindo esse conteúdo? Vai. O Shatter vai ter uma pré-estreia, a gente chama de Avant Premiere, que vai acontecer no dia 3 de maio. Quem tiver interessado, entra nas nossas redes sociais. Eu acho que ainda tem algumas vagas disponíveis. A gente espera aí mais de 500 pessoas para essa pré-estreia. E depois, a partir do dia 4 de maio, ele já vai estar à disposição no canal do YouTube do Maringá Histórica. Aí quem tiver interesse é só procurar. Perfeito, muito obrigado pela participação. E agora, abrir o YouTube e conferir como é que ficou toda essa produção, né? Isso aí, espero que gostem. Muito obrigado. E olha só, pessoal, o programa chegou ao fim. Nós vamos ficando por aqui. Espero vocês na semana que vem. Até lá.